Então, muito bem-vindos à reunião geral. Hoje a gente vai receber o professor Dr. Jair Jesus Mari, professor titular da Escola Paulista de Medicina, de Psiquiatria. Bem-vindo, professor. Então, a apresentação vai ser da de psiquiatria à psiquiatria baseada em evidências e uma trajetória. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no Instituto de Psiquiatria, podendo falar sobre essa história. Gostaria de agradecer muito essa ideia surgiu numa conversa com o professor Eurípides. E o Eurípides falou, já você devia falar isso numa reunião clínica, né? E depois agradecer também aos residentes o convite e ao professor Valentim por ter aceito ser o moderador, né? E a pessoa que vai discutir e coordenar essa palestra com a gente. Então é muito legal estar aqui e é muito bom poder falar para os residentes sobre essas histórias, não é? Bom, então, como trajetória, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu descobri na Inglaterra, quando eu estava na Inglaterra, que eu era italiano. É que nunca ninguém havia perguntado antes, de onde você veio? Aí eu me lembrei que os meus 4 avós são italianos, né? 2 vieram de São Bonifácio, que fica na região de Vêneto, e 2 de Roncoferraro, que é na região da Lombardia. Os 2 do norte. Eu também achei que tinha mais características de ter vindo do sul, mas depois descobri que eu vim do norte mesmo. O nome Jair não veio da literatura. Meu nome Jair veio do futebol. Jair da Rosa Pinto foi um jogador importante do Palmeiras, um jogador da seleção brasileira. Meu pai gostava muito de futebol e até um neto do meu irmão, Giovanni, encontrou esse livro, Os Esquecidos do Futebol, né? Que é onde tem a escalação do meu pai, que ele jogava no Nacional, o antigo São Paulo Railway, né, o SPR. E ele trabalhava na Estação da Luz e era jogador do SPR, chegou a jogar no Palestra Itália em 1932. Eu adquiri essa paixão do futebol e essa é a minha primeira mensagem para os residentes. Olha, vocês têm que acompanhar essa paixão. O Adriano é um dos que compartilha comigo, né, essa paixão pelo futebol. Desde que eu voltei da Inglaterra, em 1986, eu jogo lá. Eu achei que eu ia me aposentar 12 anos depois, aos 45, 47, mas eu ainda estou insistindo. Enquanto aguentar ficar na quadra, isso é fundamental, né, na vida do médico, porque nossa vida é muito... A medicina, ela puxa demais para a medicina. E nossas vidas, elas acabam sendo muito dirigidas para a medicina, né? Então é fundamental manter algumas paixões. Então quem faz teatro, música, deve manter, né, essas atividades. Essa foi a casinha que eu nasci, na Casa Verde. Eu já está mudada, era uma vila. Eu morava no fundo, morava no fundo aqui, tinha 6 casas. Hoje, né, nova arquitetura, isso daqui antes era um jardim, um pouquinho melhor, mas a arquitetura moderna paulista, ela é acompanhada desses aprisionamentos, né? Esses 2 são amigos de infância. Toninho, ele é a pessoa que editou o Angeli, Laerte, fez um trabalho muito importante com os cartunistas, o Glauco, né, e o Lucas. Se ele morasse em Nova York, ele seria milionário, mas aqui no Brasil isso vende muito pouco, né? Mesmo o Angeli não vendia muito, né? E o Homero, ele tem um estúdio, e nessa época eu tocava com o Luiz Sérgio Carlini, que foi o guitarrista, que é o guitarrista da Rita Lee, né? Mas eu não tinha o mesmo talento do que ele. Foi melhor eu fazer medicina. Eu tocava contrabaixo, mas não tinha muita
habilidade, não tinha muita criatividade. Então eu não me arrependo de ter ido para a medicina. Mas se eu fosse um bom músico, talvez teria ficado por aí. Então esse daqui é o Angeli, que virou a estrela do grupo. Isso daqui é a esquina de casa. Isso daqui saiu na revista Serafina, uma fotografia na casa do Angeli. Esse era o grupo da Casa Verde. E nós compartilhávamos, enfim, o Angeli, o Toninho e eu, nós éramos office boys em 1963. Eu 15, 16 anos, os três trabalhavam em banco ali na cidade. Aí nós vivíamos aprontando. Vocês não imaginam o que nós aprontávamos. Eu só conto isso num bar, né? Mas era engraçado, né? Todo almoço a gente se encontrava para poder almoçar juntos e fazer besteiras lá na cidade, né? Aprontar. Bom, contar um pouquinho do contexto, né? Nesse período nós tínhamos a Revolução Cultural na China. Essa Revolução Cultural que consistia? O Mao Tse-tung, ele lançou uma guerra, né, contra os ditos burgueses, né, e, enfim, dentro da perspectiva de uma ditadura do proletariado, né, ele elegeu a burguesia, que seriam os impuros, e estava ocorrendo uma verdadeira revolução cultural, onde houve queima de livros e perseguição aos intelectuais, isso iniciado em 1966. Contar um pouquinho, né, do background daquela época. E as gangues de estudantes e guardas vermelhos atacavam pessoas que usavam roupas burguesas, sinais de imperialismo, foram derrubados, intelectuais e funcionários do partido foram assassinados. Mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em 10 anos de revolução cultural, que paralisou a economia, arruinou milhões de vidas, colocou a China em 10 anos de turbulência, um derramamento de sangue, fome, estagnação. Mas tinha todo um apoio às ideias do Mao rolando ali nesse período, né, quando tinha 13, 14 anos. Nós tivemos também a Guerra do Vietnã, que foi muito importante naquela época, né, uma guerra de atrocidades, uma guerra conhecida como a Segunda Guerra da China, o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, né? E nós tivemos em 1975 a queda de Saigon, que na verdade essa guerra foi encarada como uma guerra contra os Estados Unidos, né? Também contra o imperialismo, e a derrota do imperialismo no Vietnã, e os Estados Unidos herdou várias pessoas com problemas de transtornos mentais, inclusive decorrentes da guerra do Vietnã, né? Mas nesse período no Brasil, o que estava acontecendo? O AI-5, né, que foi nós tivemos a revolução da ditadura militar em 1964, 1968 a edição do AI-5 pelo presidente Costa e Silva, que é um decreto que concedia ao presidente da República, né, o poder total para suspender os direitos políticos, para cassar mandatos de deputados federais, proibia manifestações populares, suspendia o direito de habeas corpus, impunha-se a censura prévia. Nessa época nós tínhamos 15 anos, imagina, né, o Toninho, o Angeli e eu, como é que nós reagíamos nas ruas ali na Líbero Badaró, no Viaduto do Chá, né, sentindo todo o clima das mudanças que estavam acontecendo no país. E todos nós naquela época líamos muitas receitas nos jornais. Então o Jornal da Tarde e o Estadão, quando eles eram censurados, eles publicavam receitas. Então todos nós nos tornamos experts em receitas de bolos e de várias outras alimentações, né?
nessa época, quem que nós tínhamos, né? Quem que estava surgindo no mundo? Então, também a contracultura. Então, por exemplo, o Timothy Leary, ele era um psicólogo da Harvard. Era um psicólogo que ele começou a fazer pesquisas com LSD. Ele acreditava que o LSD poderia ajudar as pessoas com transtorno mental. E ele tinha frases bombásticas, como essa, né? Tune in, turn on, drop out. Sintonize, né? Se ligue e se solte. Né? Ele foi demitido da Harvard alguns anos depois, mas ele foi um grande intelectual desse período. Né? Então, esse período da contracultura, à medida que a década de 60 avançava, as tensões generalizadas, e aí por trás a guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos, se desenvolveram na sociedade americana, que tendiam a fluir ao longo das linhas geracionais em relação à guerra, às relações raciais, costumes sexuais, direitos das mulheres, modos tradicionais da autoridade e uma interpretação materialista do sonho americano. Graças à prosperidade econômica generalizada, os jovens brancos de classe média, que constituem o grosso da contracultura, tinham tempo de lazer suficiente para voltar sua atenção às questões sociais. Então, o que foi a contracultura, né? Que se iniciou em 1960? A juventude rejeitava os padrões culturais de seus pais, especialmente no que diz respeito à segregação racial, guerra do Vietnã, aos costumes sexuais, aos direitos das mulheres e materialismos. Então, os hippies foram o símbolo da contracultura, né? Que rejeitando toda a modernidade, o materialismo, né? E esse movimento dividiu os Estados Unidos, né? Entre os que eram mais conservadores e os jovens que buscavam uma mudança dessa autoridade e de uma certa rejeição, principalmente ao materialismo, e uma busca pessoal muito forte. Esse período também, em 68, nós tivemos as barricadas em Paris, uma junção do proletariado com os estudantes, também levantando toda essa questão e absorvendo esse movimento da contracultura. Acho importante, né, colocar o contexto em que a antipsiquiatria surgiu, né? Por isso que eu estou colocando o pano de fundo, a Revolução Cultural da China, a guerra do Vietnã, a mudança na contracultura, e eu colocaria mais um elemento nessa história, a questão da música. Né? A música é algo muito novo na nossa cultura. Ela se inicia, só para vocês terem uma ideia, não é? A primeira estação de rádio foi a British Broadcast Corporation, em 1922. É aí que você começa a ter o rádio, a popularização da música. Em 1923, mais de 500 estações de rádio estavam operando nos Estados Unidos. Em 1925, cerca de 2 milhões. Então isso foi uma coisa que se espalhou e a música passou a ter uma influência muito forte na cultura humana. E não poderia deixar de citar os Beatles, né, absorvendo essa cultura hippie, né, das cores, do se solte, né, e essa música dos Beatles, ela se espalhou pelo mundo inteiro, porque o primeiro show em estádio ocorreu em 1965, mas ainda não tem nada a ver com os shows que o YouTube faz hoje, né, porque embora fosse uma apresentação em estádio, toda a parte acústica era muito pobre, né, era ainda muito, realmente, muito grotesca, né, para o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos essas apresentações em estádios com muito mais sofisticação e tecnologia. Então os Beatles se tornaram, né, grandes celebridades, né? E qual é o desdobramento desses grandes eventos? Isso vai desembocar no Woodstock.
que Woodstock também é símbolo dessa cultura, da contracultura da época. É aqui que nós vamos começar a chegar na antipsiquiatria. Então isso daqui, pessoal, para vocês lembrarem, né, para os jovens lembrarem como é que era, como que as meninas pediam carona antes do HIV, antes da AIDS. Aqui não existia HIV, não é? Então era a liberdade sexual era mais tranquila, porque nós não tínhamos esse medo do HIV. E também a época do Jimi Hendrix, né? Ele no Woodstock ele toca o hino nacional dos Estados Unidos. Acho que quem não viu o filme deve ver, né? Um filme bastante bonito, James Joplin. Enfim, todo esse acontecimento em Nova York, né? Foi um festival de música que aconteceu com uma audiência de mais de 400 mil pessoas durante 3 dias, numa fazenda de laticínios no estado de Nova York. Foram 32 apresentações, né? Joe Cooker, né? James Joplin, Jimi Hendrix, o The Who, né? Tem uma apresentação muito bonita. Então que era um pouco o símbolo, né, dessa nova era, né, a era de Aquário, de que então uma recusa de todo o materialismo e a música como um elemento de identificação cultural. Então todo o clima social dos anos 60 promoveu uma hostilidade em relação à autoridade médica, entre outras. Escritores da esquerda viram na psiquiatria o braço controlador da burguesia. Eu acho que esse é o pano de fundo que surge a antipsiquiatria. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma realidade muito perversa do ponto de vista humano. Nós tínhamos os manicômios, né, ainda na década de 60, que eram realmente uma expressão precária de atenção. Eu me lembro quando nós íamos na Água Funda, né, o Wolf, eu e outros colegas, eu me lembro de ter desistido de fazer psiquiatria, porque eu falava, nossa, psiquiatria é isso, né? Eu não vou fazer psiquiatria, né? Depois eu vou contar por que eu decidi voltar para a psiquiatria. Essas ideias antipsiquiatria, elas têm um pouquinho a ver com o surgimento da comunidade terapêutica nos Estados Unidos, né, pelo Maxwell Jones, que ele começou a tratar os ex-combatentes da Segunda Guerra, que vinham com o que se chamava na época de combat fatigue. Nós não tínhamos diagnóstico de estresse pós-traumático nessa época. O diagnóstico de estresse pós-traumático ele só vem depois do DSM-3. Então era neurose de guerra. E a comunidade terapêutica o que era? Olha, vamos romper essa autoridade que existe entre o médico, os enfermeiros, os pacientes. Então um sistema muito paternalista do hospital. Vamos romper com esse sistema e ter um sistema de cocriação, coparticipação, o uso da dramatização, né? Então se inicia ali perto da década de 50, né? Então o trabalho de Jones se tornaria um ponto de partida de interesse para muitos dos psiquiatras que mais tarde foram chamados de antipsiquiatras. Esse crescente interesse marca o início da história da antipsiquiatria. Quais são os ícones da antipsiquiatria? Eu tentei pegar os mais representativos, né? Então seria o Lang, Thomas Haas, Michel Foucault, David Cooper e Franco Basaglia. O que cada um defendia? O Ronald Lang, ele é educado em Glasgow, treinado em psicanálise, ele trabalhou na Tavistock vários anos, e o livro que ele publicou é o Eu Dividido. O que o Lang defendia? Ele defendia que a loucura era uma forma, a esquizofrenia, a partição do eu, seria uma forma do indivíduo se defender contra a sociedade opressiva, e que
a loucura ela não seria, que a esquizofrenia não deveria fazer parte da medicina, mas que ela deveria seguir o seu curso, que seria uma forma criativa, de reação criativa do indivíduo em relação a todo aquele mundo que era materialista e que era, enfim, que gostava de organizar a sociedade. Então, para se conformar com o mundo exterior, as ontologicamente inseguras criam falsos eus para se protegerem, de sorte que, por exemplo, a esquizofrenia devia seguir o seu rumo. E ele defendia isso com muita ênfase, que é uma revolução, mas uma revolução que vai ter um suporte do existencialismo, juntando o existencialismo às teorias sociais, mas colocando, olha, isso não deveria ser visto como doença mental. Sarja defendia o seguinte: não há comprovação de distúrbio mental. Então, se eu pego um cérebro na esquizofrenia, naquela época, eu não consigo identificar uma disfunção importante, não pode haver doença sem disfunção. Logo, doença mental não existe. Isso que vocês chamam de doença mental é uma forma perversa de estigmatizar o indivíduo e de colocar, inclusive, a sua liberdade em xeque, mas a doença não existe. É uma fabricação da psiquiatria. Depois nós temos o Michel Foucault, que também defendia que o saber médico, psiquiátrico, a patologização, a medicalização são formas modernas de dominação sobre seres econômicos e socialmente inconvenientes, os loucos. A prisão e outras instituições de confinamento não são vistos como um avanço nos sentimentos morais e humanitários, mas como mudança de estratégia de poder que visa o disciplinamento e a domesticação dos corpos. O Foucault tem uma história também pessoal que é interessante saber. Em 1948 ele foi internado por uma tentativa de suicídio. Ele teve algumas tentativas de suicídio. Isso trouxe o Foucault para uma proximidade com a psiquiatria. Ele se tornou um crítico, era um intelectual que lia muito, uma influência do Heidegger muito forte, mas ele tinha a questão, uma questão importante nessa compreensão. Ele era um homossexual e naquela época era muito mais difícil enfim, ser aceito pela sociedade. Havia toda uma negação que pode de alguma forma ter influenciado o seu trabalho. E do ponto de vista intelectual, ele realmente tem muitas citações e tal, mas parte também desse princípio que a psiquiatria, as doenças mentais não deveriam fazer parte do modelo médico. Na Inglaterra, o David Cooper, que é um psiquiatra inglês também, ele foi o primeiro que cunhou o termo antipsiquiatria. Então, deram uma enfermaria para ele no Shanley Hospital, e ali ele começou a fazer os seus experimentos. Então, os pacientes não eram medicados, então não havia aquela hierarquia médica, mas também a coisa não foi fácil, porque aí o pessoal não limpava as coisas direito, realmente eram muito abandonados, e a coisa acabou não dando certo. Depois de 6 anos, o hospital foi fechado. O David Cooper, eu cheguei a ver uma aula dele, ele dava aula tomando uma cerveja. Ele costumava morreu de cirrose hepática, ele tinha uma dependência alcoólica grave, mas ele de fato ele dava aula bebendo. Depois nós tivemos o Franco Basaglia, com a psiquiatria democrática. O Franco Basaglia, ele editou uma lei na Itália. O que ele percebeu? Que os manicômios realmente eram lugares extremamente deploráveis
desumanos, não é? E a partir daí ele inferiu que não deveriam mais ter hospitais psiquiátricos, né? Então ele não era uma pessoa que não acreditava em doença mental. Os psiquiatras italianos, eles usavam medicação, né? Mas o problema seria de que não haveria a necessidade dos hospitais psiquiátricos, e ele teve uma grande influência no mundo e conseguiu muita coisa com essas ideias, e a inclusão do que ele chamava de Marco Cavallo, essa história que era uma libertação dos pobres, oprimidos, que o hospital então não seria manicômio, não era um lugar só de transtornos para transtornos mentais, mas todos os pobres e oprimidos da sociedade estariam representados em suas populações. Bom, nessa época que era eu, né? E essa minha namorada, ela gostava muito de antipsiquiatria, me influenciou bastante, né? Então eu vou colocar aqui no meio dessas histórias as influências afetivas, né? E aqui a minha formatura, ali atrás está o Wolf, que está aqui, colega de batalhas, né? O Mário Beltrão, também são colegas, nós nos formamos no ABC. E, olha, eu vi uma entrevista do Anthony Clare, que assim, quando eu vi o Hospital da Água Funda, eu falei, não, eu não quero isso, é cheiro de urina, os pacientes todos abandonados, por que eu vou fazer psiquiatria? Né? E foi engraçado que eu, conversando com o Miyakoto em Moçambique, o Miyakoto também falou, olha, eu desisti de psiquiatria, porque quando eu fui no manicômio, eu falei, não, eu não tenho alma para suportar isso, né? E era isso mesmo. Mas também tinha um outro lado do seguinte, a influência da antipsiquiatria dava para nós uma ideia assim, vamos mudar isso, vamos revolucionar a psiquiatria, será que ela não pode ser diferente? O Anthony Clare, que é um colega lá do General Practice Research Unit, o Tony Clare, ele é um professor do King's College, que ele entrevistava as celebridades, né? E era muito legal, uma coisa assim, contra o estigma na época, né? Já em 1980, 1970, 1980, ele tinha os programas na BBC, e ele falava, olha, vocês queiram ou não, a antipsiquiatria trouxe vários jovens para a psiquiatria. Eu concordo, né? Eu acho que é verdade. Aqui o Darcy Portolese, que na época que eu fui residente, ele tinha voltado da França, né? Tinha feito um trabalho com imigrantes portugueses em Paris, aí eu já fiquei interessado na história. Professor Carol Sonnenreich, que realmente é de uma dedicação fantástica. O Carol nunca deixou de dizer, a psiquiatria, os transtornos mentais pertencem ao modelo médico. E realmente ele sempre batia nesse ponto de uma forma, ele sempre foi um grande pensador, e eu concordo que ele tinha toda a razão. Pois o Luiz Altenfelder, ele foi o primeiro supervisor do meu primeiro paciente internado, né? O Luiz Tenório de Oliveira Lima, também uma pessoa, é um psicanalista muito influente, um pensador, uma pessoa, nós trabalhamos juntos no consultório, temos uma interação muito forte, né? Aqui é quando eu fui visitar o Hospital de Trieste, em 1979, eu fiz residência no servidor, e o Carol sempre foi muito liberal, ele era contra, mas ele permitiu que eu, durante a residência médica, visitasse o Hospital de Trieste por 2 meses, né? Então foi muito interessante. Eu conheci bastante o Franco Basaglia, tive a oportunidade de viajar com ele para Veneza várias vezes, de Trieste para Veneza. E em 1980, né, o Wolf está aqui, né, nós fomos para o Réveillon de 80 para 81 em Angra dos Reis. O Wolf, eu e umas moças.
né? Fomos de barraquinha, montamos a barraquinha para esquecer o mundo. Não precisa citar mais nada. Estávamos isolados do mundo. E eis quem chega num barquinho: Zé Iluf e a Laura Rodrigues. O Zé Iluf é o professor titular aqui da Medicina Preventiva da USP, e a Laura Rodrigues, ela era bem mais jovem, né? Ela estava nesse barquinho, era um barquinho do pessoal da USP, caiu na mesma ilha que nós estávamos. Aí, nessa época, eu estava fazendo filosofia. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu falei, vou fazer outra faculdade. Eu entrei na faculdade de filosofia da USP. Eu queria ser um intelectual, né? Estava querendo e estava tentando aprender francês. Falei, vamos começar o curso. Aí eu conheci a Laura falou, é o seguinte, em outubro eu estou indo para a Inglaterra. Falei, eu vou com você, né? E aí eu mudei tudo. Parei o curso, falei, eu paro o curso de filosofia, vou aprender um pouco de inglês, e foi aí que nós fomos para a Inglaterra, né? Na Inglaterra, aqui, né, eu tive a ajuda do professor José da Silva Guedes, mesmo do Uracy, e não é que eu caí com o Michael Shepard, que o Valentim sabe que era o Deus do Instituto, né, mas eu não sabia muito bem onde eu estava caindo. Eu fui fazer PhD dentro da unidade dele. A primeira coisa que ele me falou é que eu deveria fazer um curso na London School. Aqui é o professor Lenz, que é um colega que eu vou encontrar agora em Viena no fim do ano. Eu mantenho bastante amizade com ele. É um professor de psiquiatria da Universidade de Viena. E aí caí no Instituto de Psiquiatria com Michael Shepard, que era o grande pensador da epidemiologia psiquiátrica. Por que não está aí? Foi. A coisa que o Shepard, quando eu tinha várias sextas à tarde que eu ia discutir com ele, que era um grande privilégio, porque ele era uma pessoa realmente de uma formação, né, científica e cultural fantástica. Era um privilégio. Eu, com meu pobre inglês, quando eu argumentava com ele, a frase que eu mais ouvia do Shepard era essa: Jair, show me the data. Quero saber como é que você chegou a essa conclusão. Não vem com argumentos falsos, com argumentos, né, que não vão levar a nada. Me mostre os dados. E aí eu tive a oportunidade de conhecer esse colega, que é o César Victor, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil. Quando eu cheguei na London School, que o Shepard me falou, vai primeiro fazer bioestatística e epidemiologia na London School. Aí eu fui por 6 meses. E a Laura estava lá, né, na London School, porque ela já tinha ido para fazer epidemiologia. Mas o Shepard que pediu para que eu fizesse o curso. Eu encontrei o César Victor. Primeira coisa que o César me falou: Jair, publish or perish. Aqui, meu amigo, você não vai sobreviver se você não publicar pra caramba, se você não se dedicar muito na parte de pesquisa. E foi muito legal. Então a London School fica aqui em frente de Russell Square, e eu tive a oportunidade de conhecer 2 professores que são maravilhosos, né? O Jeffrey Rose, que é a pessoa que mudou a cardiologia, né, toda a prevenção de cardiologia, ele teve uma grande influência. E o Michael Marmot, que é uma pessoa que sempre trabalhou com a desigualdade social do sistema de saúde na Inglaterra. Também hoje é o Sir Michael Marmot, que são pessoas muito especiais. E conheci o professor Richard Rodnight, que era um professor de bioquímica. Eu quase fui para a bioquímica com ele, né? Eu estava lá, que o Richard era uma pessoa muito interessada no Brasil, e foi uma pessoa muito próxima durante o período que eu fiquei lá. E aqui é a Penny, que é a mulher do Eduardo Jacoponi, que é um psiquiatra que está na Inglaterra. Quando eu estava
na Inglaterra, o Eduardo Jacoponi foi me visitar. No primeiro dia eu apresentei a Plínio para ele. Hoje eles têm 4 filhos e o Eduardo Jacoponi está lá na Inglaterra, é uma pessoa muito especial. Esse é o professor Paul Williams, que foi a pessoa que eu acabei trabalhando intensamente, né, dentro do King's College. E aí nós publicamos. Eu também convenci, né, o Michael Shepard de que seria interessante fazer trabalhos locais. E eu devo dizer uma coisa para vocês: no General Practice Research Unit, todos os estrangeiros tinham sido negados, PhD negados, todos tinham falhado. E todos que passaram eram professores de psiquiatria. Tanto é que quando eu consegui o PhD, o pessoal falou: você vai ser um professor de psiquiatria. Eu falei: vocês nem conhecem a realidade no Brasil. Eu nem pensava. Chegar lá é outra história, meu irmão. Mas falaram: não, todos aqui são professores, todos. E acabou dando certo, né? Do meu ponto de vista. Então nós fizemos, eu vim para o Brasil, aí nós adaptamos instrumentos no Brasil. Esse é um trabalho bastante citado, é um trabalho simples, na atenção primária. E esse daqui, olha, esse foi um golzinho legal, porque eu trouxe bloco análises para a psiquiatria. Não tinha, aí eu fui buscar na Universidade de Chicago, o pessoal estava usando, aí nós aplicamos na comparação de rastreamento. E isso daqui hoje é um método de avaliação de rastreamento bastante utilizado. Bom, 1991, aqui já tem outra mulher no pedaço. Eu casei com a Ana, essa daqui é a Paula, minha filhota, e ela queria fazer um estágio no Canadá. Aí nós fomos. Vocês veem que todas as minhas decisões têm a ver também com as relações afetivas, né? E vamos para o Canadá. Ela foi para Toronto e eu tinha um carro que ia para Hamilton, que fica a 100 km, 80, 100 km de Toronto. E foi ali o berço Toronto, a McMaster é o berço da medicina baseada em evidência. Eu tive o privilégio de ter aula com David Sackett, que é a grande cabeça da medicina baseada em evidência, e trabalhei com o David Schreiner, né, que foi o meu orientador de pós-doc. E aí eu sozinho lá, tendo as aulas com o pessoal tal, aprendi a fazer revisão sistemática. Pessoal, é a primeira revisão sistemática em psiquiatria. Ela foi feita em 92, eu só consegui publicar no Psychological Medicine em 94, porque eles não sabiam do método e foi muito difícil convencer o editor de que era um método adequado. Então, hoje nós temos. Depois eu fui trabalhar na Cochrane, né, comecei a ajudar. E na época o pessoal falava assim para mim: pô, mas você vai ter 2, 3 revisões sistemáticas em esquizofrenia. Hoje tem 170 revisões sistemáticas em esquizofrenia. Eu falei: não, a coisa tem um desdobramento violento. Não tem. O pessoal brigava para pegar um outro tópico. Eu sempre falava: esquece, tem várias áreas, calma. Tem várias áreas que vocês podem pegar, né? O pessoal achava que era 1, 2 coisas. Não é. Depois nós voltamos, tive também a oportunidade de trabalhar com o Naumar, que é um grande pensador. Nós trabalhamos juntos desde essa época, estamos fazendo um artigo juntos agora. Então aqui foi um estudo que nós fizemos, né, na cidade de São Paulo, Porto Alegre e Brasília. Nessa época, realmente, nós não tínhamos ideia da frequência dos transtornos mentais na população. Naumar e eu olhávamos para aqueles dados e falávamos: puxa, mas é tudo isso? Será que é isso mesmo? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Não é? Mas parece que é isso mesmo, não é? E esse daqui, o Evandro, sabe viver bem a vida. Até hoje ele toca, ele conseguiu manter a banda dele, o duo dele. Evandro Coutinho é um epidemiologista da Fiocruz, né? E aqui em 96 foi o concurso para titular.
As duas pessoas aqui que me acompanharam toda a vida na Escola Paulista foi o Tiro Shirakawa, o professor Marcos, que está aqui comigo. Eu sempre tive o coaching dos dois, né, ao longo da vida, sempre as dificuldades pessoais, políticas, né, nós íamos conversar. E aqui por trás o professor Oswaldo Ramos, o Jordano, do servidor também, e a banca, né, uma banca ilustre, professor Valentim, professor Alton Basco, que nos deixou algumas semanas atrás, e o professor Busnello, que eu não sei como que ele está sem gravata aqui, porque ele falou para mim, já agora que você é professor titular, você tem que usar gravata sempre. Eu falo, não é bem assim, né? Então é que eu não estou de gravata. Aqui foi muito legal uma viagem minha e do Eurípides. Nós assumimos a Revista Brasileira de Psiquiatria, né? Na época, eu me lembro, o Eurí e eu pegamos, o pessoal tinha uns 50 artigos sem definir, né? 2 anos de artigos, o Eurípides e eu sentamos lá e falamos, vamos limpar isso daqui. Nós limpamos e a partir dali nós falamos, olha, de agora em diante nenhum artigo vai levar mais do que 3 meses para ser julgado, não existe isso. Nós limpamos a fila, e aqui o Eurí e eu, nós tivemos uma experiência muito interessante. Nessa época o Brasil tinha 11 revistas indexadas no ISI, International Scientific Indicators, né, da Thomson. Então, nós dois fomos lá e fizemos uma aula para a diretoria deles, eu falando de toda a estrutura de CNPq, CAPES, FAPESP, e Eurípides focando na Revista Brasileira de Psiquiatria, porque nós achávamos que havia um preconceito, mas que eles tinham que aprovar a nossa revista, porque a nossa revista era boa, e era mesmo, né, Eurípides? E a revista foi aprovada na Thomson, né? E eu li aqui com a sedução barata dele, que deu certo. Bem, aí eu já como professor titular, eu fiz um sabático em 2008, e foi muito legal, porque, né, eu até fizeram um artigo comigo, eu fiquei bastante, gostei muito, né, principalmente com a parceria com o professor Brian Thornycroft, né, que trabalha bastante com serviço. Meu contato com a Helen Herman, que é a presidente, né, da Mundial de Psiquiatria, e o Vikram Patel. O Vikram é uma pessoa realmente muito inteligente, é muito legal trabalhar com ele, né, na questão do Global Mental Health. É uma pessoa muito especial, um professor indiano que vocês devem ter ouvido falar. Aqui uma viagem que nós fizemos para a Etiópia. A Etiópia tem poucos psiquiatras, esse é um enfermeiro e esse é o professor que dá supervisão para enfermagem em áreas rurais extremamente carentes. E essa experiência na Revista Brasileira de Psiquiatria, o Eurípides e eu pegamos, ela não tinha nenhuma indicação, aí nós limpamos a área, fomos para o Cielo, fomos para o Medline, né, várias pessoas que estão aqui, o Hermano ajudou a trabalhar, né, tem todo um grupo, o Guilherme, né, tem várias pessoas que participaram desse projeto. Foi um projeto muito legal, porque tinha uma harmonia muito grande, mas eu espero que mantenha, a revista manteve. E essa experiência me levou para um task force da World Psychiatric Association, para trabalhando com a Helen, trabalhando com o Vikram e com um brasileiro que é muito legal, que é o Christian Killing, que é professor da URGS. O Christian, ele tinha uma formação em jornalismo e depois ele virou psiquiatra, um psiquiatra da infância, fantástico, e ele estava nessa task force, que também ajudou muito o Christian a ter uma visibilidade internacional maior. Com isso ele foi convidado para escrever aquele artigo do Lancet, trabalhando com o Vikram, né? E também tive a oportunidade de participar dessa task force sobre o que nós pensamos dos serviços de psiquiatria no mundo. Então, pegando pessoas de todo mundo e pensando junto com... Essa é uma ideia do Mário. Mário realmente é uma pessoa genial,
né, que é o editor da World Psychiatry. Ele pegou a World Psychiatry com fator de impacto 2 e hoje é 17, 18, ele é muito inteligente. Então, por exemplo, aqui ele pegou uma grant, deu para o Graham e falou: olha, eu quero um artigo sobre o futuro dos serviços psiquiátricos no mundo, e montou um grupo com representantes do mundo inteiro, e aí nós viajamos para a África, para outros lugares, e também a participação de pessoas do mundo inteiro para pensarmos, né? E isso aqui hoje dá o tom do que nós sabemos, né? Do que nós também defendemos como uma assistência psiquiátrica moderna. Qual é? É uma assistência que vai trabalhar com recursos comunitários, mas que não existe em lugar nenhum do mundo que pode abrir mão de internações psiquiátricas, é bem claro. E hoje, esse grupo, nós definimos o seguinte, que na verdade você nem pensa mais num coeficiente de hospital, né, de taxa recomendada de leitos psiquiátricos. Não, você tem que ter leitos psiquiátricos, mas se a comunidade terapêutica, né, se a assistência psiquiátrica na comunidade ela é bem desenvolvida, com ambulatórios, né, com hospital-dia, com centros de atenção comunitários, se ela for muito bem reforçada, você cada vez menos vai precisar de internação psiquiátrica. É o que a gente observa na psiquiatria moderna, mas não quer dizer reforma da psiquiatria, né? Quer dizer reforma da assistência psiquiátrica e humanização da assistência psiquiátrica ao redor do mundo, né? Aí eu fui convidado a escrever esse artigo, que é o que eu faço, por exemplo, num país como a Etiópia, que tem um número relativo de médicos, clínicos gerais, mas não tem psiquiatras. Então, todo um pacote para estimular como que os clínicos poderiam contribuir em áreas onde você não tem profissionais especializados, né? Isso foi muito interessante, porque o Richard Horton tinha montado esse grupo, que o Richard Horton é um jovem editor do Lancet. Isso é muito legal na Inglaterra, você ter esses jovens que assumem cargos importantíssimos, e ele começou a perceber a grande importância da saúde mental na saúde física do mundo e a ter toda essa luta contra o estigma e humanização da psiquiatria e um suporte técnico maior para todos os políticos, as pessoas que fazem política de saúde mental. E aí a PLOS Medicine, que é uma revista muito considerada, tem um fator de impacto de 12, 13, também convidou um grupo para trabalhar. Então eu tenho trabalhado também nessa parte, né, de atendimentos, né, para países de baixa renda. Também esse trabalho muito interessante em Moçambique, porque Moçambique, né, que é esse grupo maravilhoso aqui, junto com o Milton Weinberg da Colômbia, e com a professora Maria Oquendo, que é, coincidentemente, a presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Nós passamos uma semana lá em Moçambique, nós vamos voltar agora no ano que vem, então a gente dá uma aula intensiva. Moçambique tem 13 psiquiatras para 25 milhões de habitantes. E aí eles têm um curso de formação de técnicos em psiquiatria para poder espalhar pelo país e sob supervisão, porque você não tem atendimento. Mas o nosso objetivo, então, tem 5 agora fazendo mestrado e doutorado na Escola Paulista, e eles têm também uma exposição, eles vão para Nova York, vêm para a Escola Paulista, é um projeto financiado pela Fulbright, e nós queremos formar os professores da Faculdade de Medicina de Maputo para poder escalar, né, a formação na graduação e depois posteriormente em residência e pós-graduação. Também nós trabalhamos, né, com os problemas que nós temos, né, na periferia, problemas, por exemplo, de pessoas, de crianças com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de ler, e aí o pessoal que trabalha no INPD conhece o Hugo. O Hugo é um músico que veio trabalhar comigo e
o Hugo, não, durante o doutorado na FAPESP, nós nunca conseguimos convencer de que a FAPESP poderia financiar o trabalho dele, porque ele não tinha currículo, é um músico, como que vai financiar? E eu falava, não, mas esse cara é bom, esse cara merece, não sei o que lá. Não consegui convencer a pessoa que fazia a avaliação do Hugo. Mas aí o que aconteceu, o Hugo ganhou a melhor tese dentro da Medicina 2, né? Eu fui orientador dele, e o Hugo recebeu a melhor tese na época que o Aloysio Mercadante era ministro da Educação e Cultura. Aqui, né, nós temos algo muito interessante ao longo desses anos, é o tipo de harmonia que nós conseguimos na psiquiatria. Acho que o Eurípides e eu, desde o trabalho na Revista Brasileira de Psiquiatria, a gente conseguiu ter várias pessoas jovens trabalhando com a gente. Acho que foi o embrião, né, do INTD, né? Eu fiz o Saúde Mental e Violência, e aí depois o Eurípides liderou o INCT, o Instituto de Psiquiatria do Desenvolvimento, junto com o Guilherme, que está aqui, não é? E várias outras pessoas, jovens como o Giovanni Salum, Ari Gadelha, né? Então, aqui juntando o Rodrigo Bressan, da Escola Paulista, o Rode, né? Eu no começo até não estava participando muito, porque o Marcos Mercadante estava me representando mais, mas aí com a perda do Marcos Mercadante, infelizmente, ele também é uma pessoa muito querida e deu uma baita contribuição lá na Escola Paulista, mas nós temos aqui uma colaboração muito harmônica, né? O Eurípides, o Rode, o Rodrigo, isso levou a psiquiatria a um patamar acadêmico muito bom. Eu acho que ainda no serviço nós não conseguimos traduzir o que nós conseguimos na parte acadêmica, na parte de serviços no país, né? Salvo algumas raras exceções de qualidade, né? Nós temos que influenciar muito mais. Mas e fruto disso é o seguinte, olha, dos 50 institutos de pesquisa que vão ser financiados, o Eurípides me falou que ele recebeu o telegrama do CNPq, né? Nós estamos entre os 50, que é uma coisa fantástica, né? E isso tem muito a ver com a capacidade de articulação de Eurípides e com o trabalho harmônico que o grupo tem. Então esse é o coorte, né, que segmento de 12 mil escolares, aí 2.500 escolares são acompanhados, né, dividindo quem tem potencial a risco de desenvolver transtorno mental, comparando com o grupo controle, onde nós temos genoma, avaliação neurocognitiva, neuroimagem. Então é um trabalho que tem dado uma visibilidade internacional muito grande do Brasil, né? Então, como conclusão, a mensagem da antipsiquiatria era um chamado para uma mudança de paradigma na compreensão da doença mental, excluindo-se o modelo médico. Eu não acho que como o Carol defendia, não é o caso, né? Porque hoje nós sabemos que os transtornos mentais estão muito relacionados com disfunções dos circuitos cerebrais, que o Thomas Szasz não tinha oportunidade de verificar naquela época, né? A contracultura identificou-se com esses temas e forneceu uma plataforma onde eles poderiam ser pronunciados amplamente e com grande influência. Não era comum, é muito comum você ter, né, entrevistas do Ronald Lang, do David Cooper. Eles ficaram famosos, né, influenciaram muito. O Estranho no Ninho, né, um filme de 1975, foi um filme famosíssimo, ganhou 5 Oscars. Assistam o filme. É um filme cheio de clichês, né, onde uma desobediência é primeiro tratada com eletrochoque e depois com a lobotomia, né? Então uma coisa assim, e aquilo se tornou algo de uma penetração cultural muito grande, né?
Então a psiquiatria foi desafiada de forma excepcional e até hoje a antipsiquiatria permanece uma influência duradoura sobre aqueles que são críticos quanto que é uma das especialidades médicas mais fascinantes e controversas. Aqui é a Angélica, né, que é o meu casamento atual, a minha filhota querida, minha irmã, meu cunhado que estão aqui. A Paula se formou aqui, está no R3 de pediatria, a Flora está no primeiro ano da Santa Casa. Aqui é o meu enteado que faz poli, eles se dão muito bem, eles se consideram irmãos. Que minha família italiana, né, daquele estilo que vocês conhecem, as festas com muitas gozações e brincadeiras. Daqui nós conseguimos reunir no iMind 100 estudantes de pós-graduação, 50 estudantes do mundo inteiro de pós-graduação, com mais 30 professores de psiquiatria. Então a Mirna Weissman, o Jim Van Noss, acho que foi um momento muito especial e que nós estamos tentando, dentro do departamento, dar uma visibilidade muito grande para a questão do Prevention of Mental Disorders, trabalhando forte com o Rodrigo e nessa parte. Aqui eu herdei o ambulatório de autismo, né? O que aconteceu? Quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, nós não tínhamos as divisões por especialidades, né? E eu acabei não focando. Esse também é uma mensagem para os residentes. Eu acho que os residentes têm que focar, não tem jeito. Hoje na quantidade de informações que nós temos nas diferentes áreas, então tem que estudar só transtorno alimentar, tem que estudar dependência química, tem que estudar esquizofrenia, mas naquela época não havia essa oportunidade, né? Então eu acabei contribuindo um pouquinho de cada coisa. E até hoje eu estou aprendendo um pouco do que é autismo, porque para ajudar as pessoas que tinham ficado sem o Marquinhos, né, que fez e começou um trabalho que não vai parar, né? E esse é o meu branding, professor Jacaré, de perto ninguém é normal. Obrigado, pessoal.